Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a minha filha Belinha. Oi gente, tudo bem com vocês? E a gente vai gravar mais um Pergunta ao Colecionador. E hoje a gente tem o prazer de trazer um amigo aqui do canal, o Ale, lá do Cardápio Geek, né Bela? Sim! Não sai para deixar seu like, se inscrever no canal para não perder um vídeo novo, seguir na tua Instagram, Facebook! É isso aí galera, o Ale tem um canal aqui no YouTube, o Cardápio Nerd, e o Ale também faz parte ali lá da Liga Motu, que tem o nosso amigo Lucas, o hater mais sincero, que comanda lá um bate-papo sobre He-Man e os Mestres do Universo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de colecionador do Ale e também da sua própria coleção. Então, antes de ir para o vídeo, bate-papo com o Ale, se você aí ainda não é inscrito do canal, clica no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se inscreva que o YouTube vai te mostrar todos os nossos próximos vídeos, tá galera? Então não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. E agora eu e a Belinha convidamos vocês para assistir o Pergunta ao Colecionador com o Ale, lá do Cardápio Geek. Bora lá? Sim! Bora lá! Galerinha, começando mais uma vez o nosso quadro Pergunta ao Colecionador. E dessa vez com o nosso amigo Ale. Ale, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso te receber aqui no canal e a gente está ansioso para conhecer mais da sua história, da sua vida de colecionador, Ale. Saudações, Felipe, e aí, beleza? Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, é uma honra para mim falar com você, com os seus filhos lindos e todos os que estão aí nos assistindo. E eu queria dizer que eu fiquei bastante surpreso aí com o seu convite e muito feliz, pois eu já conhecia esse quadro dos colecionadores e gosto muito. Então é uma honra poder participar e compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha história no colecionismo e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá! Ale, e para começar, aquela velha pergunta, como e quando começou a sua coleção? Eu vou tentar resumir, porque eu acredito que eu coleciono desde quando eu era bem criança. Pois eu tenho um irmão mais velho, eu me recordo que naquela época ele já tinha uma centena de jogos do Atari e também discos de vinil, entre outras coisas. E claro, isso tudo acaba nos incentivando, nos motivando a nos interessarmos por determinados itens, digamos assim. Lembro-me também das coleções mais modestas, como a de selos, moedas antigas, notas antigas, que podiam ser facilmente encontradas nas bancas de jornal. E também, claro, os álbuns de figurinhas. Tanto que, para aproveitar o gancho aqui dessa pergunta, eu trouxe esse cara aqui, que é um álbum diretamente do ano de 1989, o Calafrio. E se você pegou essa época, eu tenho certeza que você está sentindo agora aquele arrepio nostálgico. Pois esse era um álbum bem legal, ele era engraçado, pois as figuras vinham com textos interativos e criativos para a criançada da época, e algumas figurinhas também eram brilhantes, e que por alguma magia do tempo brilham até hoje. E esse álbum tem um valor muito afetivo para mim também, pois foi a minha querida avó que me ajudou a completá-lo na época. E para quem ficou curioso, ele tem 220 figurinhas. E apesar deste álbum ser do ano de 1989, o ano que tudo mudou para mim mesmo drasticamente foi o ano de 1986, mais precisamente falando, no Natal de 86. E eu vou resumir para vocês uma breve historinha do que de tão mágico e especial aconteceu naquele Natal. O ano era o de 1986, onde tudo começou e a partir de então tudo mudou. E iniciou-se assim a grande saga. Sabem por quê? Tudo por causa disso aqui. He-Man! E foi isso, pessoal, que aconteceu de muito especial na minha vida lá no ano de 1986. O lançamento da coleção do He-Man. Eu amava ver o desenho e a minha mãe acabou notando isso. E aí ela combinou com a família inteira que no Dia das Crianças, no meu aniversário e lá no Natal, que todos me dessem apenas personagens do He-Man como presentes.
E foi assim que eu consegui completar a coleção inteira no Natal de 86. E com certeza eles proporcionaram para mim a maior felicidade que uma criança podia ter na época, pois era um sonho poder ter a coleção completa e passar praticamente a noite inteira abrindo caixas e caixas de bonecos, veículos e tudo que eu havia ganhado de presente. Então eu não tenho do que reclamar e sou eternamente grato a todos que proporcionaram isso para mim quando criança, até mesmo aqueles que já não estão mais presentes aqui. Eu queria complementar dizendo que eu sinto que a minha coleção é como se fosse a extensão da minha alma, parte da minha personalidade, pois vai muito além de apenas objetos materiais nas estantes. E sim, é algo que traz grande memória afetiva, sentimental e nostálgica. E eu acredito que, se não todos, a grande maioria dos colecionadores sente essa mesma energia que eu. Sendo assim, acredito que a minha iniciação ao colecionismo tenha sido dessa forma. Ale, qual é o foco da sua coleção? Eu posso dizer que o foco da minha coleção hoje, ele está dividido em duas partes. A maioria dos meus itens são relacionados ao cinema, coisa que eu amo, então eu tenho muitas gift sets, edições limitadas, numeradas, que vem ali peças inusitadas, exclusivas, que só tem ali naquela edição. É mais emocionante de conseguir, porque quando a gente faz aquela compra e conquista determinado item, a gente sabe que a gente não vai achar tal estatueta ou tal book art que às vezes é incrível, porque tem fotos inéditas que só tem ali, a gente não vai encontrar isso em outro lugar. Então eu foco muito nessa parte do cinema que eu gosto bastante, mas nem sempre isso foi assim. Pois um tempo atrás eu ainda tinha os meus itens da minha coleção da adolescência, da fase adulta, e chegava aí marca de 2.000 itens já na coleção, acumulando coisas pela vida toda, obviamente. Porém, infelizmente, eu fui vítima de um assalto há uns anos atrás. E tudo que eu levei uma vida inteira para acumular, bastou alguns minutos para eu perder. E o que sobrou, eu fui obrigado a vender para reestruturar a minha vida financeira na época. Mas vamos deixar agora toda essa história triste de lado e eu quero compartilhar com vocês o lado bom. Pessoal, tudo que vocês vão ver hoje aqui nesse vídeo é o que eu chamo de uma reconquista, uma das grandes vitórias da minha vida, pois me sinto abençoado por ter tido essa segunda chance de reconquistar muitos dos itens dos quais eu havia perdido e ainda alguns que eu nunca havia tido. Por causa disso, eu acho que o principal foco hoje da minha coleção é justamente esse, de recuperar tudo que eu havia perdido e, se possível, fazer novas aquisições também. O segundo foco, eu posso dizer que é ninguém menos, ninguém mais do que a coleção do The Masters of the Universe, que a Mattel está relançando agora no mercado após 35 anos. E como não podia ser diferente, eu estou colecionando e eu coleciono somente lacrados no blister. Então, no final desse vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Ale, e dentro da sua coleção, quais são as suas figuras, as suas peças prediletas? Conta aí 5 dessas peças para nós. Em relação às peças que eu mais gosto da minha coleção, não vou conseguir mostrar todas aqui porque tem muitas preferidas, pessoal. Eu gosto de muitas mesmo das minhas peças. Mas então eu vou numerar aqui 5 das minhas prediletas e que me remetem a uma nostalgia e a uma afetividade, digamos assim, muito maior do que as demais peças. Então, eu vou começar mostrando a maior de todas que eu tenho, que é a Fighter Pilot do Império, do Star Wars. Essa nave, ela é incrível, ela é uma peça linda, Black Series da Hasbro, e eu tenho um xodó muito especial por esse item aqui. Eu tive até que me afastar aqui da câmera, porque ela é tão grande que a gente não consegue colocar ela direitinho aqui em foco para filmar. Mas essa aqui é a primeira peça que eu posso dizer que é a minha preferida da coleção. E a segunda peça, pessoal, não é bem um action, é um videogame. É esse cara aqui, é o Nintendinho de 8 bits, assim apelidado no Brasil.
esse é o NES Control Deck, que é o querido Nintendo de 8 bits dos anos 80. Ele marcou muito a minha vida, pois ele é da época em que eu perdi o meu querido pai. A terceira peça, ela é muito importante, pois eu ganhei dos meus amados pais na saída do cinema, quando a gente assistiu o filme do ET. Ele é pequenininho, mas ele é muito bem feitinho e, acreditem se quiser, essa peça está comigo a vida toda praticamente, pois eu era bem criança quando passou o filme e eu assisti no cinema com meu irmão, minha mãe e meu pai. Então, outra peça de grande valor afetivo aí para mim. A quarta peça não poderia ser diferente. Fazia parte da minha coleção do He-Man, lá dos anos 80, que é o Gorpo. Eu ganhei ele do irmão do meu pai, que partiu, infelizmente, um pouco antes do meu pai. Então, é mais uma peça de carinho, de valor afetivo, de presente que eu guardo até hoje comigo. A quinta peça preferida da minha coleção é o Gizmo, do Gremlins. Quem nunca quis ter um Gizmo na vida, né, galera? Então, é isso. Essas são as minhas 5 peças prediletas de valores especiais e afetivos aqui da minha coleção, direto para vocês. Ale, quais são as peças que estão na sua lista de desejo? Se eu dissesse para vocês que eu não tenho uma lista de desejo, obviamente eu estaria mentindo. Eu acredito que todos os colecionadores têm aí a sua wishlist e que não espera a hora de realizar esse sonho. Eu, por exemplo, não vejo a hora de comprar a escala de 1:1 do Iron Man, que é a estátua de tamanho real do personagem, do super-herói, que é um dos que eu mais gosto. E também o busto do esqueleto, que vai ser lançado agora no final do ano pela Sideshow. Então, eu acho que, por enquanto, a minha lista de desejos fica a critério dessas 2 peças. Eu gostaria muito de poder adquiri-las. Ale, e se falando de figuras nostálgicas, né? Tirando aí o He-Man que está na febre, todo mundo colecionando, né? Voltando aqui a trazer nostalgia para nós que vivemos lá nos anos 80 e 90. Conta um pouquinho pra gente sobre figuras nostálgicas. Quais são as suas que você gosta ou que você tem? Tudo é muito nostálgico, né? Além desses que eu já mencionei aqui, do Gremlins, do ET, existem uma série de outras explosões na minha época de criança, como o Robocop, os Turtles, né? Os Tartarugas Ninja, o Terminator, né? O Exterminador do Futuro, e as séries de terror, né? Que eu gosto bastante. Já tive alguns actions da NECA, mas infelizmente foi alguns dos que foram levados. Eu tinha aquelas máscaras do Jason, eu tinha alguns actions do Fred Krueger também. Então, tudo isso, né, eu gostaria de recuperar e é muito nostálgico para mim também. Ale, conta para nós agora aqui um pouquinho sobre o canal Cardápio Nerd. Conta para nós como foi a criação dele e fala um pouquinho para nós do seu trabalho lá no canal, que a gente acompanha e gosta muito dos vídeos lá, ver a interação lá de música com os action figures. Tem sido muito bacana, a gente tem acompanhado, então conta um pouquinho pra gente. O meu canal, para mim, ele é uma terapia, pessoal, pois eu estava muito deprimido no começo da pandemia, eu passei por vários problemas pessoais e eu acho que essa explosão de sentimentos acabou me levando a esse escape. E aqui eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, fiz muitos amigos, assim, além não só dos inscritos, mas como outros canais parceiros também, inclusive vocês aqui, né, com o Felipe e tal. Então eu poderia dizer que para mim, sempre que a gente faz com transparência e com amor e sem criarmos personagens de nós, sem usarmos máscaras e sempre sermos verdadeiros, eu acho que isso atrai a energia positiva e as coisas acontecem naturalmente. Então, o foco do canal é sempre passar bastante alegria e nostalgia para todos. Eu acho que o principal é essa magia toda. E se falando de cinema, nós sabemos que você também coleciona filmes. Então conta um pouquinho para nós sobre a sua coleção de filmes.
quando o assunto é cinema, já logo de cara não dá para esconder que eu amo tudo dos anos 80, 90, tenho todos os clássicos na coleção, desde o De Volta para o Futuro, Caça-Fantasmas, Star Trek, Star Wars, tudo que envolvia, né, ali a época dos anos 80, 90, Batman, Superman, até mesmo Stallone, né, com o Rocky Balboa, e a série do Rambo, na época era uma trilogia ainda. Então eu tenho essas coisinhas e também gosto muito de filmes de terror. Então tenho todas as coleções, a saga do Jason, do Sexta-feira 13, né, o Jason Voorhees, e também tenho do Freddy Krueger, entre outros, com Michael Myers Halloween, e por aí vai. Eu acho que tenho cerca de aproximadamente 1000 peças de filmes entre gift sets e edições de colecionadores, e DVDs e Blu-rays, e até mesmo VHS e filmes de Super 8, galera. Então, eu sou um aficionado do cinema, gosto bastante. De super-herói, eu tenho todos os filmes de todos eles, gosto de todos, assisti muitos no cinema. E, de fato, é um assunto que, se eu for pôr em mesa para falar a lista aqui todos os filmes, eu vou ficar até o ano que vem. Então, para dar uma breve resumida geral, é isso. E para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu até saí no jornal por ter sido a criança do bairro que alugou mais filmes de terror nas 3 locadoras que tinha por aqui nas redondezas, que eu costumava alugar com a minha mãe, e a gente assistia, passava o fim de semana inteiro, né, assistindo filme com pipoca, alugávamos 6, 7, 8 fitas, e um dia acabei até fazendo essa entrevista para o Jornal do Estado de São Paulo, uma coisa assim. Tenho até hoje guardado comigo esse jornal de lembrança, porque minha mãe guardou de recordação. E é isso, os heróis que eu mais gosto são o Batman e o Iron Man, e também o Superman. Eu acho que de filme é mais ou menos isso, beleza? Ale, nós sabemos que tem mais um hobby aí, que é a música. Então conta um pouquinho para nós sobre essa paixão pela música. Muito boa essa pergunta, eu vou tentar resumir. Na verdade, a música nunca foi só um hobby na minha vida, ela foi muito mais do que isso. Pois depois que eu aprendi a tocar, eu dei aulas de guitarra, eu participei de inúmeras bandas, eu fiz diversos shows. Eu cheguei até mesmo a abrir um show para o Paralamas do Sucesso no Via Funchal, tocando para 10 mil pessoas. Foi o melhor dia da minha vida como músico. Então, para chegar lá, eu vou fazer um resumo bem espremido, porque, como eu falei, a vida toda eu tive envolvimento com música, e não é assim de uma noite para o dia que a gente vai conseguir conquistar certas coisas que eu consegui na música. É uma vida toda e muita dedicação. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei a minha primeira guitarra da minha mãe de presente de aniversário. Eu já tocava um pouquinho de violão, mas quando eu ganhei a guitarra, nunca mais eu dormi à noite. Eu comecei a estudar até os meus dedos sangrarem. Eu tocava de 8 a 16 horas por dia e era até uma certa obsessão, um vício. Eu tinha que tocar todos os dias a guitarra, horas e horas. Logo comecei a dar aula e também comecei a estudar em escolas de música e conservatórios musicais. Cheguei a ter aulas no Souza Lima, que é um dos maiores conservatórios musicais de São Paulo, e com o guitarrista Kiko Loureiro, que é um dos maiores guitarristas que eu conheço em toda a minha vida. E também foi um grande mentor. Hoje ele toca na banda Megadeth, na época ele tocava na banda Angra, que também é muito boa e eu gostava, curtia bastante. Anos mais tarde, eu fiz um show com a minha banda no Blackmore, e eu me lembro bem que o ex-vocalista, que era o André Matos, ele subiu no palco e tocou uma música com a gente. Esse foi um outro grande dia, grande momento que marcou muito a minha vida, eu vou guardar sempre com muito carinho. Então, para resumir ainda um pouquinho mais, a música sempre andou de mãos dadas com as outras paixões da minha vida,
com os jogos de videogame, por exemplo. E para concluir a sua pergunta, um dia eu pensei, o que pode acontecer se eu fazer essa junção, essa conexão, como se fosse um vagão da música e os games, as minhas duas paixões se juntando na música, o que poderia resultar, né? No que poderia resultar isso? E aí eu peguei alguns jogos dos Nintendinho da vida, dos 8 bits da época, que tinha aquelas músicas de MIDI, do Castlevania, do Mario, do Mega Man, né? Várias músicas bem bonitinhas, mas eram só aqueles tecladinhos da época, bem MIDI mesmo, né? Aí eu pensei, o que vai acontecer se eu pegar e tocar isso na guitarra? E eu tirava todas as notas de ouvido, porque naquela época não se tinha tablatura, não tinha YouTube para tirar as coisas, porque eu comecei a fazer isso faz muito tempo. E aí comecei também a estudar um pouquinho de produção musical, o que me abriu o leque para aprender um pouquinho mais de outros instrumentos também, como um pouquinho de bateria, de baixo, de teclado, para eu poder fazer ali arranjos e colocar aquelas músicas em cima, aquelas harmonias, as melodias dos jogos do Castlevania, do Donkey Kong, entre outros, aí o Double Dragon, que eu gosto bastante. E esse é um pouco do material que vocês vão encontrar lá no meu canal. As músicas que eu gravei tocando todos os instrumentos do Nintendinho, só que com os instrumentos de verdade. Então, concluindo a sua pergunta, foi basicamente isso. É isso que acontece quando a gente junta, digamos assim, a nossa profissão com o que a gente mais ama e assim acaba virando o nosso hobby, digamos assim, sendo tudo junto e misturado. O resultado ficou bem bacana. Ale, então deixa uma dica para quem está querendo começar sua coleção agora. A dica que eu tenho é muito simples. Não só para quem está começando a sua coleção agora, mas como também para quem até já coleciona. Pesquisem muito, pois hoje em dia existem no mercado, espalhados por aí, os famosos scalpers. Eles são mercenários que compram um produto num valor bem mais abaixo e colocam um preço muito inflacionado, até 10 vezes mais caro na grande maioria das vezes. Então, os desavisados, os leigos, acabam caindo nas garras desses coiotes sem, ao menos, imaginar que isso está acontecendo. Então, eles vendem prata a preço de diamante, se é que vocês me entendem, e a gente tem que driblar essa prática tão malfeitosa que eles têm praticado aí no mercado, principalmente dos colecionáveis. Então, essa é a dica que eu tenho para todos vocês. Ale, nosso muito obrigado, chegou ao fim mais um Pergunta ao Colecionador. Nós ficamos extremamente felizes aqui de ter a sua presença hoje aqui no Pergunta ao Colecionador. Foi bem legal esse bate-papo, foi muito interessante conhecer um pouquinho mais da sua história de colecionador e a gente está ansioso para ver na sequência a sua coleção, viu? Mas galerinha, não deixe de se inscrever no canal do Ale, o Cardápio Nerd. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link do canal do Ale, então corram lá quem ainda não conhece, se inscrevam no canal dele, porque é muito legal, pessoal, tem conteúdo super legal, o Ale tem postado conteúdo novo toda semana também, então não deixe de conferir, vá lá, se inscreva, dê uma força para o canal do Ale também, porque o conteúdo é de primeira, senão a gente não estaria falando aqui. E o Ale, como eu já disse, também faz parte lá do grupo da Liga Motu. Então procura depois lá o canal do Hater Mais Sincero, do nosso amigo Lucas, e você vai ter lá então os bate-papos aos sábados, e o Ale está sempre lá contribuindo com a galera, falando de He-Man, de Mestres do Universo, de toda essa nostalgia maravilhosa. Então mais uma vez aqui, obrigado, viu Ale? Então, gente, vamos ver a coleção do Ale. Bora lá! Agradeço você novamente, Felipe, a Belinha, pela oportunidade, todos que me acompanham, seguidores, inscritos, amigos e familiares que sempre me apoiaram nesse mundo do colecionismo entre vitórias e derrotas, e aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal, que é o Cardápio Nerd, e a me seguirem no Instagram, que é o Cardápio Nerd também. Sendo assim, eu agradeço a todos mais uma vez e me despeço deixando um vídeo que eu preparei exclusivamente para vocês com a minha coleção.